Oi, gente. Então, oi, pessoal. A gente já vai começar. Tô só esperando o Anderson entrar. Olá! Tudo bom, Anderson, querido? Tudo ótimo. Espera só um pouquinho que eu tô tentando desfazer um nó do meu fone de ouvido aqui. Vamos De... lá. Seguir. Tá bem. Estamos. Pronto. Então, tudo bom. A gente está começando então mais uma live do NAP. Hoje a ideia, a gente vai conversar sobre o medo com vocês. Então, esse afeto multifacetado, né? Que tem muitas características, né? E que é E, um momento, e acho que é um afeto que tem, digamos assim, assombrado todo mundo nesses últimos tempos, né, pessoal? Com toda essa questão do Covid, né, a nossa preocupação em pegar, e de perder alguma pessoa que é importante pra gente, são coisas que a gente tá tendo que conviver nos últimos tempos, nos últimos dias, né, nos últimos 3 meses quase, né, que é o nosso cancelamento de aulas, pelo menos até agora, e a gente também, e ainda mais com a incerteza de saber quando é que vai vir, daí vem, entra cloroquina, sai cloroquina, agora tem uma medicação nova, daí agora saiu uma vacina, e daí todas essas questões que deixam a gente com, digamos assim, pouca chance de ter um protagonismo, né, dentro disso. O que fazer em relação a isso, né? Eu acho que agrava um pouquinho mais essa sensação de medo. exatamente. Então, acho que a ideia também é a gente poder conversar e que vocês possam nos fazer perguntas, né, sobre o que é o medo, na verdade, o que vocês sabem sobre o medo, né, como é que ele se expressa. Acho que nessa altura da vida todo mundo já sentiu medo, né, em algum momento, né, sabe reconhecer quando sente o medo, né? Então, aquela, o corpo ele expressa o medo, né? É fácil a gente reconhecer quando está sentindo. Mas é interessante, né? Porque eu acho assim, como qualquer emoção, ela é uma sensação corporal. Isso é uma coisa que às vezes a gente esquece. Mas o quanto também modifica a forma como a gente interpreta o medo, né? Porque a gente não pode esquecer que, como, né, como a Ana falou, o medo ele é uma reação do corpo, ele é uma emoção, né? Ele tem um porquê de existir. E a gente tem que pensar qual que é a função do medo. A função do medo é nos proteger de alguma coisa que nós consideramos perigoso, danoso. Então, por exemplo, assim, tem vários estudos que dizem que nós somos biologicamente programados a ter medo de coisas que rastejam, né? Como cobras e tudo mais, que é um gatilho biológico que tende a nos proteger de coisas que são danosas. Né? Acho que, mas a grande questão é que dificilmente coisas reptilianas vão aparecer nas nossas casas hoje em dia, né? Só que a gente utiliza essa estratégia para se adaptar ao meio que a gente está vivendo. Então, às vezes, a gente tem medo de sair de noite, porque Porto Alegre é uma cidade perigosa. Às vezes a gente tem gente tem medo de falar em público, medo de algum animal específico, né? Por quê? Porque nós consideramos aquela coisa como perigosa. E eu acho que é sempre legal a gente, né? E daí eu acho que culturalmente falando, a gente tem aquele, digamos, um ditado que o corajoso não tem medo, né? É, E não faz muito sentido. Se a gente pensa que o medo é uma emoção universal, né? Uma pessoa que não tem medo é uma pessoa que não está adaptada a viver no mundo que se vive. Então, é, talvez o corajoso seja a pessoa que maneja o seu medo de uma forma adequada. isso eu acho que é uma coisa importante, na verdade. É, coragem não é o oposto do medo, ao contrário, né? Coragem é a forma como a gente atravessa o medo, né? Porque não ter medo também não é uma forma saudável de lidar com o medo. Parece uma contradição que eu estou dizendo, mas alguma coisa não está legal se a gente não tem medo.
né? Porque medo é um sinal de alerta, é um sinal de cuidado, é um sinal de que, bom, a gente só tem medo a partir do momento que também se reconhece seguro, né? Então, a gente tem medo, por exemplo, hoje, o que está mais em alta, a gente tem medo, né, de perder quem a gente gosta, a gente tem medo de perder a nossa vida, a gente tem medo, né, de que as coisas não voltem, né, para o nosso normal e que provavelmente não vão voltar, né? Mas medo desse incerto, né? Então a segurança perdida causa medo, né? Então não ter medo disso também é um sinal de alerta, né? Então ter coragem significa como eu atravesso, que ferramentas eu tenho para atravessar esse medo. E é esse resgate que é importante da gente poder fazer, né? Quais são essas ferramentas? E talvez a gente poder aqui também nomear com vocês, né? Que ferramentas são essas? Então bom, eu reconhecer quais são os objetos de medo. Então, que nome tem esse medo que eu tenho? Né? Agora, bom, talvez fique mais colocado nesse momento da pandemia, né? Mas também poder pensar medo de que especificamente, né? Porque mesmo Exatamente. a própria pandemia, ela vai trazer medos diferentes. Tipo, Uhum, o medo de morrer, de eu morrer, é muito diferente do medo de eu perder alguém que é importante para uhum, mim, né? E o quanto conseguir, primeira coisa, reconhecer esse medo para poder nomear ele e daí a uhum, partir disso poder fazer alguma coisa relacionada a isso é super uhum, importante, né, Ana? E uhum, às vezes a gente esquece, né? E às vezes nessa tentativa de, não, para eu ser corajoso eu não posso ter medo, eu não tenho que ser o Robocop, eu sempre digo, né? A gente não tem que ser o Robocop. não, E nesse ponto poder então avaliar, né? Como eu falei no vídeo da aceitação, que está aqui no Instagram do NAP, né? O quanto é importante a gente aceitar as coisas que estão acontecendo com a gente. Porque se a gente não aceita, a gente não pode fazer nada em relação a elas. E, por exemplo, exatamente. nesse momento de pandemia, né, nesse momento que a gente está vivendo, o medo vai ser o que faz a gente usar máscara para sair. Uhum, Que é algo uhum, saudável, que é algo uhum, que a gente tem que fazer, se não pela gente, pelos outros, né? é. Então, isso é uma coisa importante, né? Se a gente não olha, porque a gente A não tem máscara é empatia uma de ver ferramenta, né, pra gente isso, enfrentar. né? Mas se a gente não para, né? Quando a gente vai atravessar a rua ali na Sarmento, por exemplo, na frente da UFSPA, se eu não tenho medo, eu não vou ir caminhando até a faixa de segurança para atravessar ali quando senão você acha o Uhum, que vai acontecer? Eu vou ser atropelado. Ainda uhum, mais na Sarmento, tem aquele trânsito maluco. uhum, Né? Então, uhum, o medo ele é uma ferramenta de sobrevivência boa, mas a gente também tem que ter ferramentas para dar conta desse medo. E isso é importante. uhum, Como a Ana falou, a máscara ela é uma ferramenta para manejar o medo, porque daí eu posso sair de casa sabendo que eu estou um pouco mais protegido, né? Que se eu sair e alguém tossir perto de mim, o vírus não uhum, vai entrar porque a máscara vai fazer essa proteção. uhum. Mas existem outras estratégias que a gente também precisa utilizar. E eu acredito que uma das coisas que a gente falava também é poder fazer uma diferenciação entre o medo e a ansiedade, né? Uhum. Porque o medo, na verdade, ele é o sentimento, a emoção primária. Assim, a ansiedade já é um estado de intensificação desse medo, né? E que já vai ser mais constante também desse medo. É uma preocupação maior com os acontecimentos e que vai me gerar mais também sensações fisiológicas em relação ao medo, porque o medo ele é muito momentâneo, né? Né? E a ansiedade ela já é uma constante, né? Então, isso eu acho que é importante a gente fazer essa diferenciação, né? Mas as ferramentas às vezes não são tão diferentes para a gente lidar com Não. tanto com o medo quanto com a ansiedade, né? E, Eu acho que a principal, eu vejo assim que um dos principais mecanismos que a gente usa para potencializar tanto a ansiedade quanto o medo acaba sendo a catastrofização, uhum, né? Que é avaliar a situação de uma forma
pior do que ela realmente está, ou pensar em desfechos catastróficos, né? Então, por exemplo, é eu chegar, pensar na situação atual e dizer, o mundo acabou, né? O mundo vai acabar, então não adianta eu fazer nada, não faz diferença eu sair de máscara, porque eu vou morrer igual, todo mundo vai morrer. E isso, essa catastrofização, ela além de causar um impacto negativo na minha saúde mental, ela também vai me impossibilitar de me proteger, né? Porque não vai conseguir avaliar o desfecho positivo. Então, né, eu acho que uma das primeiras estratégias que a gente tem que pensar quando a gente fala de medo é fazer essa avaliação. Será que eu não estou catastrofizando e amplificando o medo justamente porque eu não estou conseguindo dar conta dele? Né? Eu sempre gosto de usar o exemplo de uma barata. Uma barata desse tamanho, pessoal. Né? Todo mundo tem medo, mas todo mundo tem medo de barata, não vê a barata desse tamanho. Vê a barata num monstro desse tamanho. Até ela voar em tua direção. Quando ela voa na tua direção, daí sim, daí ela vira um monstro gigantesco e sai correndo que não tem o que fazer. Mas, se a gente parar pra pensar de uma forma realista, a barata talvez é um dos bichos mais inofensivos que existe. Porque ele não morde, ele não envenena, né? Ela não dá alergia, teoricamente. Ela é suja, mas ela não é um bicho exatamente que causa alguma coisa. Mas é um bicho que é muito comum nós termos medo. Por quê? Porque a gente amplifica ela de uma forma onde ela se torna muito mais perigosa. Isso, e eu não estou invalidando o sentimento de medo de ninguém. Todo mundo tem direito de ter medo de barata. Mas é importante a gente, né, usar essa metáfora como uma metáfora para poder avaliar o que está acontecendo também. Né? O SARS-CoV-2, ele é muito mais perigoso e muito menor que uma barata. E faz todo sentido a gente ter medo dele nesse momento. Mas a gente também não pode se paralisar por esse medo, porque senão a gente não, nem paralisar, nem ignorar esse medo, porque senão a gente não vai conseguir utilizar nenhuma estratégia para dar conta dele. Né? Seja o Exatamente. álcool gel, seja A limpar o saco de higienização. batata palha, né, quando a gente compra no supermercado, tirar os tênis e deixar na porta, tomar banho quando vai na rua, todas essas coisas. É, e que faz parte também a gente seguir tendo o medo, né, de perder quem a gente gosta e tendo medo de perder também a nossa vida frente a essa situação, até porque tem situações muito reais referente a isso, né? Então, é, eu acho que isso, tu falaste sobre validação do medo, né? E que eu acho que é uma das coisas bem importantes e que muitas vezes, e eu acho que também a gente está vivendo nessa dicotomia, né, Anderson, né, de que entre as pessoas que dizem que não é nada e entre as pessoas que estão também catastrofizando, não porque sim, é muito grave, é muito sério, e tem, são muitas pessoas que estão perdendo a vida, assim, né? Mas também porque estão tornando a sua vida um bunker, assim, né? E eu acho que essa é a grande, eu acho que é o grande desafio de como não minimizar, mas também como não ficar dentro de um bunker, né? Ontem mesmo eu conversava uh, com umas pessoas que me diziam que desde quando começou a quarentena tinham saído uma vez só de casa, né? E o que tá é um autocuidado, mas também que em algum momento isso pode facilitar o adoecimento mental, né? Porque para algumas coisas a gente precisa sair de casa, né? Mesmo que, claro, tem pessoas que possam fazer as coisas para nós, enfim, é, nem que seja para subir e descer a escada do prédio para se exercitar, né? Então, eu acredito que a gente poder conseguir utilizar fazer esse exercício de que será que eu estou numa ponta, será que eu estou noutra, como é que eu consigo caminhar mais para o meio, também é um exercício e talvez às vezes perguntar para as pessoas que gostam de mim, né? Se eu estou numa ponta ou noutra. Chegou uma pergunta aqui que diz o seguinte: como lidar com a somatização da ansiedade? Somatização da ansiedade, para quem não sabe, é quando a ansiedade ela acaba aparecendo no corpo, né?
E aí tem pessoas que podem ter dor de barriga, tem pessoas que têm dor de Sim. cabeça, né? Tem pessoas que acabam tendo até, né? Tem algumas pessoas que têm alguns sintomas cardíacos, Uhum. né? Então tem pessoas que têm problemas de pele, né? Tem. Eu acho que a Tá, primeira coisa que a gente tem que falar quando a gente pensa em ansiedade, e quem tem ataque, e quem já teve ataques de pânico vai entender do que eu tô falando, por mais que a sensação que a gente tem é de que a ansiedade vai matar a ansiedade não mata, né? Acho que esse é o primeiro detalhe que é importante. E saber disso, principalmente para quem está numa crise de ansiedade, já é um aliviador, assim. Saber que a ansiedade não mata. Claro que ela pode diminuir e muito a nossa qualidade de vida, mas matar não vai. Mas a questão é, para conseguir lidar, é que tudo depende também do tipo de manifestação somática, né? Porque, por exemplo, se eu tô com dor de cabeça, provavelmente eu posso estar com tensão muscular, que é super comum em pessoas que têm ansiedade. Eu posso estar com um enjoo, que também é comum. Que é diferente, por exemplo, de uma gastrite. Né? Que uma gastrite a gente já está em outro nível, a pessoa já está em sofrimento de somatização ainda maior. Mas a gente, para poder diminuir a somatização, a gente precisa diminuir a ansiedade. é uma psoríase também, né? Enfim. Também, Mas eu acredito que tem algumas técnicas que talvez a gente pudesse, claro. né, falar aqui, que são técnicas de respiração, técnicas de relaxamento, né? Tem uma técnica de respiração que ela é muito simples, mas que até não sei se a gente já falou aqui, mas peço desculpa se a gente estivesse repetindo, mas eu vou falar de novo que ela é simples, mas ela é eficaz, assim. Claro que numa situação, dependendo da situação da somatização, talvez ela não vá ser tão efetiva. Mas, então, tu inspira contando até 4, né? Segura contando até 2 e expira contando até 6. Dá para fazer isso várias vezes, né, até sentir que realmente passou a sensação de ansiedade. Né? Eu me lembro que teve uma vez, não me lembro se tu estava junto, Anderson, que teve um aluno que não estava legal e nos procurou ali no NAP e a gente fez essa técnica com ele algumas vezes. E disse, até dá uma sensação de relaxamento na hora, assim, e dá mesmo. Né? Aí tem uma outra técnica também que é para ansiedade, que é o grounding, né, que a gente chama. Então, procura 5 objetos redondos na tua volta, 4 objetos, 5 cheiros diferentes, né, 5 cores. Que mais, Anderson, me ajuda? Cinco, sei lá, rachaduras É, na parede. é Acho que é legal explicar qual que é a ideia da isso. técnica, né? A ideia da técnica é. O que acontece? Quando a gente está num processo de ansiedade, a gente começa, número um, a prestar muita atenção no corpo. Então a gente começa a prestar atenção no batimento cardíaco batendo nos ouvidos, nas sudorese das mãos, na tremedeira. E prestar atenção nisso faz a ansiedade aumentar, que faz esses sintomas aumentarem. Então, um ciclo vicioso. Quando a gente usa tanto a técnica da respiração ou do grounding, que é prestar atenção fora, a gente está tentando focar a atenção em outra Em outras coisa. Então, coisas. e também, por quê? Porque quando a gente começa a ficar ansioso, a gente começa a catastrofizar, como a gente estava falando antes, É. cenário, então tô tendo um ataque de pânico, vou morrer, olha o meu coração batendo. Então, quando a gente coloca lá fora, a gente dá tempo do corpo desacelerar. E daí, quando a gente volta, a coisa tá mais tranquila. Porque no final das contas, é isso que a gente quer. A gente quer desacelerar. Né? Por exemplo, a técnica de respiração, ela também é super legal. Por quê? Porque além de fazer a gente focar na respiração, porque a gente está contando, a gente está sentindo o ar entrando, o ar saindo, a gente está oxigenando também. E quando a gente está tendo uma crise de ansiedade, a gente tende a respirar mais curto. E quanto mais curto a gente respira, mais rápido o coração bate. Por quê? Porque o corpo identifica que tem alguma coisa errada. E o oxigênio, ele é um calmante natural. Né? Então, quando mais oxigênio entra, mais calmo eu vou ficar. Exatamente. Só que, E né?
Acho que é importante pensar que não necessariamente essa somatização que a pessoa está sentindo, ela vai passar na hora. Talvez ela demore um pouquinho mais. Porque se chegou ao ponto de eu estar enjoado, é porque eu já tô num nível de ansiedade há um certo tempo, né? Então, tipo assim, a ansiedade vai baixar e talvez o desconforto demore um pouquinho mais para passar. E justamente por isso, focar lá fora é melhor do que focar dentro no desconforto. Porque quando a gente foca no desconforto, ele aumenta. É que nem eu dizer para vocês estão sentindo os tênis de vocês? Agora vocês estão sentindo. Mas não é que vocês não estavam sentindo antes, é porque a atenção não estava focada nessa sensação. Nesse momento tá. Eu tenho certeza que se vocês continuarem a prestar atenção no vídeo, daqui a pouco vocês vão esquecer essa sensação. E não é que o tênis não esteja ali, é só porque eu não estou focado nele. Então, se eu estou com um desconforto abdominal e ficar focando no desconforto, ele vai parecer maior e maior e maior. Justamente por isso a gente precisa desfocar. Se a gente também disser para vocês, prestem atenção, sentem irados na cadeira, prestem atenção no corpo, vocês, como vocês estão sentindo o corpo de vocês sentados na cadeira, o que vocês estão prestando atenção agora, né? Vocês vão desfocar mais do ambiente e focar exatamente a atenção de vocês naquilo que a gente está induzindo vocês prestarem atenção. E aí, somando ao que o Anderson está trazendo, outra sugestão que é bastante efetivo, baseado em evidências, né, são a utilização da meditação, né, de técnicas de mindfulness para poder diminuir a própria somatização, né, com relação à ansiedade. E eu sugiro para vocês, existe um aplicativo que ele é todo em português, ele é gratuito, né, que se chama Lojong, né? Então, se vocês quiserem, ele tem várias meditações que são todas conduzidas em português e vocês podem se beneficiarem bastante, principalmente nessa situação. E todas as conduções deles, eles não ficam longos tempos assim parados, porque tem algumas conduções que as pessoas ficam um monte de tempo em silêncio, né? Então, as deles não, eles ficam bastante junto com vocês. Então, acho que para quem tem mais dificuldade de fazer meditação, são conduções bem técnicas de mindfulness, na verdade, mais do que de meditação. São bem efetivas, assim. Eles têm alguns deles são pagos, mas a grande maioria deles são gratuitos, tá, gente? Lojong. Eu vou colocar aqui. Deixa eu Escreve ver aí, se eu enquanto eu vou consigo. falando. Eu acho que uma Isso. coisa que é importante a gente também frisar é que, assim, usar a meditação como uma forma de diminuição da ansiedade é uma coisa que exige prática. Valeu. Não vai ser na primeira vez que vocês fizerem que vocês vão, meu Deus, agora sou zen budista, sou zen, virei o novo Buda. Não é assim. A gente tem que pensar que a primeira vez que a gente vai fazer, a gente vai ficar 1 minuto na meditação real e os outros 9 minutos do exercício viajando. O processo é, à medida que a gente vai treinando a nossa mente a prestar atenção naquilo que a gente está querendo manter o foco, mais fácil vai ser. E isso demanda uma certa disciplina. E também poder pensar que meditação não é necessariamente 2 horas numa posição digna, né? Que a gente diz. Às vezes, 2 minutinhos que a gente senta no vaso do trabalho, né? Bato ansioso, vou lá sentar, vou no banheiro do trabalho, me sento e respiro, já vai ser fantástico. Porque pouco eu tempo. até ia sugerir para vocês. Desculpa. Você segue, Anderson. Eu até ia Não, sugerir assim, comecem por meditações bem curtas, né? Assim, 2, 3 minutos, para quem não tem prática, porque senão fica até frustrante e a tendência é desistir. Então, 2, 3 minutos que daí tu consegue chegar, faz início, meio e fim, e fica dá aquela sensação de que conseguir chegar ao fim, tarefa conquistada, e depois segue adiante e faz o outro dia de novo e aos pouquinhos vai aumentando o tempo, né? Chegou uma outra pergunta aqui que é super importante, Anderson, que diz o seguinte:
sobre o luto. Devemos vivenciá-lo e sofrer ou nos distrairmos e guardar para nós mesmos? Assim. Essa pergunta é super, super importante e bem relevante dentro do que a gente está falando e tem tudo a ver com o medo também, que é o medo de sentir as coisas, né? E quanto mais a gente evita sentir e guardar pra gente as coisas, maior elas vão ficando, né? Então, é importante que a gente sinta o luto, né? Se a gente, né, agora a gente teve na sexta-feira a perda de uma aluna na UFIXPA, né, por conta do Covid também. Então, é importante sentir, é importante chorar, é importante nomear o que está sentindo, porque no processo de luto a gente tem uma mistura de sentimentos, né? Tem a tristeza da perda, tem a raiva da perda, né? Tem, aí às vezes vem momentos de alegria no meio da perda, assim, de momentos que lembrou que eram bem legais com a pessoa, né? Então, é poder sentir, né? Não fugir disso e não falar com as pessoas que tu gosta, não falar com as pessoas que inclusive conheciam também a pessoa, vai só piorar e depois no futuro vai aparecer de um jeito muito maior e muito mais dolorido e muito mais difícil de dar conta, né? Então, ter medo de sentir aquilo que dói, ter medo de sentir a dor, e fugir disso não facilita o processo, ao contrário, só dificulta. E eu acho que, e querendo ou não, acho que é por isso que nós do NAP, sempre que infelizmente a gente perde um aluno, a gente cria espaços para as pessoas que tinham mais contato com esse aluno poder ventilar esse sentimento e falar da sua dor e poder dizer o quanto está angustiante aquele momento, né, de perder um amigo, perder um colega, justamente para quando a gente ventila esse sentimento fica mais fácil de lidar com ele. Porque se a gente guarda o sentimento dentro de nós, né, ele começa a, né, criar pressão. Em algum momento isso vai aparecer. E daí pode acontecer uma somatização. A gente estava falando da somatização da ansiedade, mas também pode ter uma somatização do luto, né, que pode ocorrer com uma doença, ou uma gastrite, ou simplesmente, às vezes, até um embotamento relacionado às próprias emoções. Porque a gente sente que cada vez é menos capaz de poder dar conta desse sentimento. Isso é super importante. Qualquer sentimento que a gente não dá espaço, ele pode aparecer no corpo, né? Então vai, né? Às vezes tem pessoas que vão ter algum. Tem pessoas que até perdem cabelo muitas vezes por conta de não ter Não dado deu espaço. provocação. Não, eu sei que não. Mas, enfim, eu me lembrei de pessoas por conta de estresse, né? Às vezes tem essa questão da perda de cabelo, enfim, ou até tem feridas na pele, enfim, tem uma série de formas que a emoção vai se expressando quando a gente não dá espaço para ela. Né? E principalmente no luto, uma das coisas que eu enfatizo quando eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, que o luto ele vai ter sempre dois momentos, assim, né? Que é o momento da gente cuidar da dor, lamber a ferida e ficar ali cuidando dela, mas também vai ter o momento da gente estar investindo na vida, né? E que esse ele não tem etapas, né? Ele tem um pouco a gente cuida da dor, um pouco a gente investe na vida, né? Então vai ter momentos que a gente vai estar triste e daqui a um pouco vai estar feliz, vai estar fazendo alguma coisa. E às vezes até as pessoas ficam um pouco culpadas porque mas eu estava 2 minutos atrás chorando e agora eu estou rindo. Mas é assim mesmo, né? Faz parte, assim. Não se assustem com isso e deixem acontecer. Ou às vezes eu tô rindo, daqui a um pouco eu já tô chorando de novo. É assim mesmo. É desse jeito que a gente dá conta dessas emoções que são muito intensas na nossa vida. E quando a gente perde alguém muito querido, é, é desse jeito. Então não tenham medo de sentir essas emoções muito intensas, que é desse jeito que elas vão aparecer. Deixam elas vir.
né? Deixem elas aparecer desse jeito intenso que vai ser desse jeito mesmo, né? No início é mais intenso, depois vai ficando um pouquinho menos intenso, mas conforme também tem algumas datas, elas voltam a ser intensas. Então, é, existia uma época que sempre falava sobre etapas do luto. Hoje, é, essa teoria ela já está ultrapassada, não se fala mais nisso. Hoje se fala em processo dual do luto, né? Que a gente depois pode fazer uma live sobre isso, mas é só para contextualizar em relação à pergunta, né, que tinha sido feita. Então, deem espaço para a dor, é isso. Não tenham medo dela, né? Que eu acho que é bem importante. Esse era a, a resposta à pergunta, né, que foi feita. Que E eu chegou acho que mais uma. voltando, deixa eu comentar, eu acho que Claro, voltando à claro. questão do luto, nesse momento especificamente, a gente tem um agravante que fala muito em relação ao nosso assunto da live hoje, né? Que no momento que a gente perde ou que acaba falecendo alguém próximo de uma doença contagiosa, vem o medo de nós também podermos morrer, nós também podermos perder a vida. Isso acaba sendo muito complexo e são coisas que a gente tem que lidar com esses sentimentos também. E são sentimentos que vão vir. E daí também vai vir uma culpa de dizer, eu tô me preocupando comigo, sendo que a minha amiga faleceu, que a minha vizinha faleceu. Então, é também poder aceitar esse sentimento e entender que ele é normal, que ele é super compreensível, que a gente também ninguém quer estar mal e ninguém quer sofrer uma perda com isso, mas também poder entender que, tipo, existem vários contextos que vão estar relacionados a isso e a gente poder não catastrofizar e dizer, porque uma pessoa próxima me morreu, eu vou ser o próximo. Não é assim, né? E daí lembrar que qual é a tua parte do que tu está fazendo para se proteger, né? Que Mas, seja mas lavar as que mãos, usar máscara. Mas que tá super bem também, sentir esse Também. mesmo. E quando tu fica muito perto, o medo fica maior também, né, Uhum. Anderson? Acho que é importante a gente poder assinalar isso, né? Como a gente Então, estava conversando, eu e tu, né, Ana? Quando estava é. lá na China, em novembro, a gente olhava e dizia, nossa, coitados dos Aham, chineses, é. né? Mas nunca vai vir aqui, é do outro lado, é Não, literalmente do outro lado do mundo, e foi vindo. Daí foi chegando exatamente. na Itália, da Itália foi para França, da França para os Estados Unidos, chegou aqui onde a gente está. E a É, gente está numa situação, querendo ou não, pior do que a da China, né? Então isso também acaba sendo uma coisa que assusta. Ok, a exatamente. proximidade assusta, ver as pessoas. E isso é uma coisa interessante. Eu lembro que no início da pandemia, quando a gente viu uma pessoa na rua de máscara, a gente ficava assustado. Dizia, meu Deus, chegou. Será que eu devia estar com máscara? Será que eu não devia estar com máscara? Agora, quando eu vejo as pessoas na rua de máscara, eu me sinto seguro. Porque eu olho e digo, ufa, tá todo mundo de máscara, tá tudo bem. Eu não sei se É. vocês têm essa mesma Eu sensação, tenho medo quando eu vejo alguém que não tá usando máscara. né? E eu me lembro que a primeira vez que eu senti muito medo a primeira vez que eu saí de casa, no início ali da pandemia. E, e eu me senti muito estranha também a primeira vez que eu saí de máscara, né? Mas, enfim, acho que são coisas que a gente vai se adaptando também. E Anderson, tem chegou mais coisas. uma. Ah, claro. Desculpa, chegou Não, mais não, tem. uma pergunta aqui. E essa pergunta tu já tem até uma resposta para dar. Para as pessoas que têm dificuldade de chorar, principalmente para extravasar, qual seria a dica? Acho que assistir um bom Um filme um drama assim Eu, ajuda. eu, Por o que Anderson, pessoal? por isso que eu disse, o Anderson já tem até a resposta, porque ele, a gente, entre nós, assim, a gente fala às vezes sobre isso, né? Que quando tá difícil de chorar, Às vezes a gente tem precisa jeito, de uma né? ajuda, né? E principalmente porque para muitas pessoas, e eu acho que a área da saúde, né? Pensando na nossa comunidade de alunos, a gente tem uma dificuldade maior porque a gente está acostumado a ser o que cuida e não aquele que é cuidado. E isso às vezes, muitas vezes acontece por quê? Porque a gente tem que aprender a se virar. E eu acho que para chorar, a gente tem que se sentir seguro. A gente tem que achar que vai ter alguém para dar conta daquilo. E claro que ter alguém que possa fazer isso ajuda bastante. E daí a gente tem que se permitir se aninhar nos braços dessa pessoa e chorar um pouco. Isso é um ponto, porque às vezes a gente não vai ter essa pessoa. E daí quando a gente não tem, a gente também tem que conseguir fazer esse processo com a gente mesmo. Que é olhar pra gente e dizer, tá tudo bem chorar.
tu pode chorar, tu pode colocar pra fora. E às vezes botar um filme na televisão ajuda, porque daí a gente meio que usa um artifício, porque a ideia de vários filmes, propagandas é justamente essa, é dar essa sensação. Tem duas animações que estão no Netflix que eu acho muito boas, que uma é A Voz do Silêncio, Uhum. só que ela é um pouco pesada. Então, para quem tá um pouco mais deprimido e tudo mais, eu não aconselho ela tanto. E tem o outro que é Your Name, que é uma animação super bonitinha. E ela, essa sim, essa eu aconselho para todo mundo olhar. E ela vai te tocar, principalmente com a coisa musical, porque eu acho que principalmente os japoneses têm essa pegada de botar Uhum. uma música no momento certo para fazer a pessoa se emocionar e vai despertar esse sentimento. Às vezes ouvir uma música triste, né? Quem é que não tem aquela música do Uhum. descorno que a gente Uhum. pode ouvir? Mas poder se permitir fazer isso. Mas É. também, né, não se afundar. Eu acho que também é uma coisa importante, É né? saber entrar e sair, né? Entrar e sair. Ou Exatamente. se tá difícil de sair, poder buscar ajuda daí, né? Ó, como Exatamente. é que é o nome da animação, Anderson? Só, Eu acho vou que põe escrever ali aqui. pra lembrar. É, eu também, isso é uma das coisas que a gente sempre fala ali no NAP, né? Acho que a poder estar seguro, né? Uhum. Com quem vai chorar e acho que resgatar isso dentro de si, bem como o Anderson estava falando. É, o filme é bom porque a gente sai da gente. A gente parece que está chorando não por conta da gente, mas por conta de estar vendo outras coisas e chorando por conta de coisas que estão ecoando na gente, mas que parece que não é da gente. Então, facilita. E é tri importante chorar, porque a gente está colocando para fora é, aquilo que tá grudado dentro. E, e tem um ditado popular, nem sei bem se é um ditado, mas que diz que não é água com açúcar que acalma, mas é água salgada, né? E a lágrima é salgada e a água do mar também, né? Uhum. Eu tenho um viés com o mar, então eu sou um pouco puxo a brasa para esse lado, mas chorar faz super bem, né? Porque realmente dá uma lavada assim na alma. Então, se vocês tentem essas alternativas que a gente está sugerindo, o nome do outro filme, Anderson, É A que Voz do Silêncio. A Vou Voz do botar aqui. Silêncio, é lindo esse filme. É Mas lindo. esse eu também é, eu também, como o Tem Anderson o Marley falou, e eu, também o gosto muito. Marley é ótimo, é super bom pra chorar. Pra quem É, tu né? chora do Quem início teve ao fim, cachorro, então né? chora, 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 chora. Tem aquele também, outro do cachorro que fica esperando no trem. Ah, é. Putz, eu O não lembro o nome nome. é com Richard Gere, eu acho, né? Bem Uhum. antigo também. A gente tá indicando a nossa idade aqui. Mas chorem, pessoal. Eu sempre digo que chorar faz bem. Às vezes as pessoas dizem, eu tô aqui chorando. Eu falei, que bom, né? Sempre ao seu Sempre ao lado. seu Isso, lado. obrigado, Uhum. Marina. É esse mesmo. Também que filme com cachorro, pelo menos eu sou um pouco suspeita. Eu acho que é fácil de chorar com filme de cachorro também, né? Mas chorar ajuda a botar para fora aquilo que está trancado, né? E como falou na pergunta, é um jeito bem positivo de extravasar e ter a coragem de se encontrar com o seu medo de chegar perto da dor, né? Eu vejo que tem esse viés do choro, assim, essa coragem de atravessar o medo, que era uma coisa que a gente falava, né? Sim. Então, a única, assim, só assinalo isso, né, gente? Se ficar difícil de voltar, liga pro amigo, entra em contato com a gente, né? Usa estratégias que te ajudem a voltar, porque às vezes a gente entra e fica difícil voltar. E tá bem também, tá bem. Mas sabe que é importante pedir ajuda nesses momentos, Uhum. né? Eu sempre digo que não, a gente não ter medo de sentir a dor é importante, mas também não ter medo de pedir ajuda também é importante, né? Irmão Dividir. Urso também é muito bom para chorar. Eu acho que a questão é dividir.
No momento que a gente divide, Isso. o fardo fica mais difícil. E Uhum. eu acho que isso é Menos uma coisa que é difícil. É. interessante. É menos difícil. Aham. É uma coisa interessante porque a tristeza, quando a gente divide, ela fica mais fácil de vivenciar. A felicidade, ela se multiplica, né? A felicidade a gente multiplica e a tristeza a gente divide. Exatamente. É. Porque as emoções são contagiosas no final das contas. E tá tudo bem. Exatamente. É. Isso. E quanto mais a gente. E até porque isso, quando a gente fala também da nossa tristeza com o outro, é, o outro não vai fazer nada com a nossa tristeza. Né? Ele não vai fazer passar a nossa tristeza, ele não vai nos ajudar não vai ter um remedinho para fazer passar a dor, né? Nem ter uma solução mágica ali. Né? Não tem. Quando a gente era pequeno, e isso é muito antigo, né? É, não sei se eu era da época do Anderson, porque eu sou uma década a mais que ele, assim. Mas quando a gente ficava doente, a gente tinha que, às vezes a mãe passava no machucado metiolato e doía pra caramba, assim, quando passava, né? E ela sempre dizia, vai doer, mas é para melhorar, né? Uhum. Então é isso, assim, o outro vai, tu repartir vai te ajudar a melhorar, né? Mas não quer dizer que ele vai fazer por ti alguma coisa. Né? E daí nisso, eu acho que é também importante a gente comentar que às vezes não vai ser a gente que vai estar nesse processo, vai ser um amigo. E daí é poder aguentar a angústia de ver o outro chorando. Né? Porque às vezes o que a gente quer, não, eu preciso fazer a pessoa parar porque a pessoa está chorando e eu não dou conta. Não é a gente que tem que dar conta daquilo, a gente só tem que estar ali. E daí, o que, que se diz numa hora dessa? Você diz, olha para a pessoa e diz assim, eu tô aqui se tu precisar. Vai dar tudo certo. E eu tô aqui. É isso que a gente pode dizer. A gente não tem que tentar distrair a pessoa, a gente não tem que fazer ela parar de chorar, a gente tem que deixar esse sentimento vir e, né, tá ali. É angustiante, é extremamente angustiante ver alguém chorar. E eu super entendo quando as pessoas tentam uh, lidar com isso. Eu lembro uma experiência pessoal, assim, quando a minha avó faleceu, a minha tia tava muito mal, assim, e daí um dos meus tios veio falar comigo assim, ai Anderson, quem sabe a gente vai na farmácia, como eu sou psicólogo, ai quem sabe a gente vai na farmácia e vê alguma coisa pra se acalmar. Eu disse, não, deixa ela chorar. Ai, mas ela tá deixando os outros mal, eu digo, mas é a mãe dela que faleceu, deixa chorar. Aqui é um lugar pra ela chorar. Esse é o momento. A gente tem que estar aqui pra ajudar ela e pra estar aqui, mas é o momento dela pra chorar. O problema vai ser se a gente dopar ela agora e ela não conseguir sentir isso e tiver um outro momento que ela precisa sentir, daí vai ficar bloqueado, vai ser pior depois. E esse é o ponto. A gente também tem que pensar que tem momentos que sim, a gente tem que chorar, tem que se descabelar, tem que ficar com olheira e dormir com o travesseiro molhado, e no outro dia a gente vai acordar e vai estar um pouquinho melhor. É, E, né, poder, e quando a gente vê alguém assim, simplesmente estar ali para a pessoa. Mas também deixar o sentimento, ela poder vivenciar esse sentimento que é importante. Até para ela não se sentir culpada por estar sentindo isso. é. E às vezes até poder perguntar o que é que tu quer agora. Talvez a pessoa não vá saber responder, né? Mas às vezes ela diz, eu só quero que tu fique aqui comigo. Porque às vezes na dificuldade que a gente também tem de lidar com a nossa própria angústia, com a nossa própria dor, a gente quer tapar, né, algumas coisas. E aí e aí de novo dentro do tema medo, né? Não ter medo da nossa dor, não ter medo da dor do outro, né? Então isso é bem importante, assim, né? Aham. Então é muito legal isso que tu fez, Anderson. Muito difícil encontrar pessoas com atitudes assim, de agirmos dessa forma também. Mas é isso, né? É poder incentivar para que as pessoas não queiram anestesiar a dor do outro. Assim, né? Eu acredito que esse é o nosso papel também como psicólogos, né? Claro. É ensinar as pessoas a manejar. Porque quando a gente maneja, né, a gente vivencia a dor, não desenvolve um medo em relação à dor, mas eventualmente ela passa. Porque a gente sempre tem que pensar, né? Os sentimentos são como ondas, eles vão vir,
Alguns vão dar essa sensação de afogamento, mas depois elas vão embora. Se a É, gente ficar parado, né, e conseguir dançar, nadar conforme a onda, a gente não vai se afogar. é. E isso, Pedro, né, que tu colocasse que a tua avó tá em coma, e a incerteza é muito angustiante. É verdade, né? A incerteza, ela é muito angustiante, porque a gente não sabe para que lado ir, né, Pedro? Então, o que a gente pode te dizer nesse momento é que vocês, como família, eu imagino, né, vocês possam saber, né, tudo, ter presente para vocês, as lembranças que vocês têm com a avó, que nesse momento é o que vocês têm, porque E a estarem avó juntos. está junto, né, como família, né? Porque a única certeza que vocês têm agora é o que vocês têm como família, né? Porque realmente não tem, nesse momento vocês realmente não têm o que fazer e a incerteza é o pior que se tem, né? O talvez, assim, E o sentimento de impotência também, né? Porque a gente fica muito exatamente. angustiado quando está impotente. Mas às vezes não vai ter o que a gente possa fazer. Né? Que daí é torcer, né? Rezar para quem acredita. Então poder olhar isso e poder dizer, eu aceito a minha impotência e vou aceitar o sentimento que está vindo nesse momento. Porque também deve ter muito medo, né? Muito medo da perda nesse momento, né? Ao mesmo tempo que é importante, ao mesmo tempo que nesse momento tem o medo da perda, também tem, ah, como o Anderson falou, a questão de torcer e para quem acredita, né, rezar, enfim, cada um tem a sua religião, para investir na vida. Então, esse é o momento em que fica super dividido e é isso aí. Acho que a gente vai. Nosso É, Instagram tá quase mandando a gente embora, né? isso, já são 10 para as 3, né? Pessoal, a gente espero que a gente possa ter, né, acolhido vocês nos medos que vocês têm, né? E possam, enfim, ter podido ajudar vocês também em algumas outras questões. Reforçando que a gente sempre segue à disposição de vocês, tanto pelo e-mail, que é o map@ufxpa.edu.br, ou pelo direct aqui do Insta. Né? Que bom que vocês puderam estar aqui com a gente nessa tarde ensolarada de inverno. Né? A gente que agradece a presença de todos, tá, gente? E lembrando, assim, nos procurem para o que vocês precisarem, né? Seja para uma única conversa, seja para, né, algumas conversas mais longas, né? Não tem regra, mas nos procurem. A gente tá aqui para ajudar vocês. Exatamente. Tá bom, pessoal? Um grande beijo. Se cuidem, lavem as mãos, usem máscara e estejam juntos uns com os outros. Exatamente. Um beijão, então, pessoal. Bom ter vocês por aqui. A gente vai se vendo. Próxima live vai ser com uma prof super, super querida de yoga que se chama Fernanda. Vai ser sexta-feira, às 19h30, tá? Participem. Ela vai dar umas sugestões de respiração e vai fazer um alongamento com a gente na live. Vai ser bem legal. Participem. Tá bom? Um Então já beijão. preparem um espaço grande para todo mundo poder se mexer. Exatamente. Beijão, Tchau, então. pessoal. Tchau.